Olá, estamos no ar com mais um Justiça Gaúcha. Veja o que a gente vai te mostrar na edição dessa semana. Central de Secretarias vai facilitar o serviço de advogados. Foi instalado o Sejusc do Cidadão online por videoconferência. Lei da alienação parental completou uma década neste ano. Veja estes e outros destaques nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de Lima Moraes, assinou a Resolução 12/2020, estabelecendo a adoção do sistema de retorno gradual das atividades nas dependências do Judiciário. Quem traz mais informações é a repórter Paola Marcon. O documento foi assinado no último dia 7 e se aplica a municípios definidos com a bandeira vermelha pelo sistema de distanciamento controlado do governo do estado. Portanto, será mantido o retorno gradual que já estava vigorando na semana passada nos municípios que melhoraram a classificação de bandeira vermelha para laranja e retornaram para a bandeira vermelha. Como regra de transição, o expediente é interno até 13 de setembro. Já o atendimento externo e os prazos dos processos físicos retornam normalmente a partir do dia 14. O presidente Voltaire considera a medida necessária em decorrência da mudança de critérios de estabelecimento de bandeiras de cada região. Todos os protocolos obrigatórios de segurança sanitária foram adotados nas dependências dos prédios do Judiciário. Já o sistema de atendimento de urgência será adotado somente nas regiões com bandeira preta ou decreto de lockdown. O TJRS retornou de forma gradativa às atividades presenciais na última semana. Com isso, a administração do Poder Judiciário expediu ato que determina a criação da Central de Secretarias no âmbito do 2º grau. Torna recomendável a não circulação de pessoas nos mais diferentes andares por esse tribunal e facilita também, especialmente, os advogados que venham aqui e entreguem as suas manifestações, como também os demais operadores do direito. A Central de Secretarias foi criada com o objetivo de facilitar o acesso aos operadores de direito ao prédio do Tribunal de Justiça e evitar a circulação para coibir a disseminação do coronavírus. Essa central das secretarias de câmaras do tribunal, ela serve para que os advogados, defensores públicos, procuradores possam devolver e retirar autos em carga dos processos físicos, tornando assim desnecessário o deslocamento dos profissionais nos andares onde funcionam as secretarias de câmaras. Então, tudo fica concentrado aqui nesta unidade, mediante prévio agendamento. O ato conjunto 01 de 2020, de instalação da central, foi assinado pelos 1º e 3º vice-presidentes do Judiciário Gaúcho. O serviço funciona no âmbito do 2º grau de jurisdição e o acesso é restrito apenas aos operadores de direito. A cerimônia de inauguração da central aconteceu no último dia 10 no 2º andar do prédio do TJ. O serviço possibilita a entrega e restituição de carga de processos. Para realizar a retirada, os advogados deverão agendar por e-mail com a respectiva secretaria. As questões relativas aos processos em tramitação nas vice-presidências serão atendidas pelo Departamento de Recursos aos Tribunais Superiores ou pela Câmara da Função Delegada. Já os em tramitação no Tribunal Pleno serão atendidos pela Secretaria da Presidência. O ato com as normas estabelecidas pode ser acessado no site do TJRS. Nós tivemos na última sexta-feira, em apenas 4 horas, o recebimento de 6.001 petições e 1.640 processos. Esse é um número que nos impactou muito e, por conta disso, buscando dar uma melhor prestação jurisdicional, ao longo da próxima semana nós estamos com os prazos suspensos, para que desta maneira nós possamos garantir o atendimento dos advogados
sem nenhum prejuízo. Na próxima segunda-feira, a abertura para os advogados vai se dar normalmente, porém com algumas alterações. A primeira delas, e importante, é que o drive-thru vai funcionar só com recebimento de petições e processos. Um outro ponto que precisa ser bem dimensionado aos advogados é que o acesso às unidades jurisdicionais se dará por agendamento. Ao longo da próxima semana, nós vamos verificar qual a dinâmica, qual o ingresso de pessoas, para que a gente possa dar continuidade aos serviços e garantir segurança sanitária para toda a população. 11 de setembro estou aqui no interior do Foro Central da capital, conversando com o diretor-geral, Dr. Márcio Fraga. Importante as orientações que ele vai passar a toda a advocacia gaúcha para a reabertura do foro a partir de segunda-feira, dia 14. Importante, colega, a ficar atento e nas questões mais emergenciais, sim. Mas se você tiver mais possibilidade de retardar a sua vinda ao fórum para a entrega de processo em não casos urgentes, facilitará àqueles colegas que têm essa urgência e evitará o aglomeramento de pessoas. Aconteceu na última semana a solenidade virtual de entrega simbólica de certificados para 415 municípios que efetuaram pagamento de precatório neste ano. Este ato ele tem uma simbologia muito especial e, ao mesmo tempo, uma concretude muito expressiva. A simbologia decorre de um momento extremamente relevante para todos nós, para o Poder Judiciário e para a FAMURS, porque hoje nós estamos entregando esse certificado de reconhecimento de regularidade do compromisso com os precatórios para 415 municípios, de um total de 497. O Programa de Acompanhamento e Certificação da Regularidade e Responsabilidade avalia a regularidade dos repasses realizados pelos devedores em decorrência das requisições judiciais de pagamento. No último dia 9, o Tribunal de Justiça entregou certificados a municípios gaúchos que quitaram os débitos de 2019 e estão em dia no exercício de 2020. Em 2020, o Judiciário Gaúcho já destinou os valores de 1.079 precatórios municipais, totalizando mais de 112 milhões de reais. Com os repasses dos precatórios trabalhistas e federais, o valor sobe para 139 milhões. Também já foram pagos quase 3 mil precatórios de responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, totalizando mais de 440 milhões de reais. É um número para ser festejado. Ele não acontece por acaso, ele é fruto de intensa gestão. Gestão é sacrifício, é comprometimento, é criatividade, é persistência. Gestão é compromisso com uma sociedade democrática e sólida, uma sociedade que cumpre suas decisões judiciais. Além de destacar a simbologia do ato, o presidente do Judiciário Gaúcho ressaltou que muitas vezes os credores aguardam ansiosamente o recebimento de seus valores para a saúde e alimentação. Por trás de um precatório, tem pessoas, inúmeras pessoas, que estão precisando de recursos para fazerem as suas necessidades, as mais elementares do nosso dia a dia. E aí nós temos muitos precatórios que têm um caráter alimentar. E isto diz muito de perto com a sobrevivência de gaúchos e gaúchas que dependem desses precatórios. O presidente da FAMURS representou os municípios do estado na entrega dos certificados. Ele afirmou que a iniciativa do TJ é um exemplo da nova conscientização dos gestores em benefício da sociedade. Eu me sinto orgulhoso de estar aqui representando os prefeitos e prefeitas gaúchas num momento difícil, num momento diferente, mas que nós estamos mesmo assim conseguindo cumprir com quase que a totalidade dos municípios gaúchos nas suas obrigações com o Tribunal de Justiça, mas na verdade não é com o Tribunal, é com
cidadão e a cidadã que, de alguma forma, teve o seu direito reconhecido judicialmente e que agora o município, então, acaba cumprindo. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos Cidadão Online foi instalado oficialmente por meio virtual, durante cerimônia virtual conduzida pelo presidente do Poder Judiciário. No ato, foi oficializada a criação do Sejusc Online nos municípios de Alegrete, Marau e Três Passos, além da instalação dos serviços nas cidades de Barra do Ribeiro, Eldorado do Sul e Não Me Toque, e a formalização do Sejusc Regional em Caxias do Sul. Neste ano, também foram firmados termos de cooperação no posto Sejusc da Serra Gaúcha, Rolante e Turuçu. É um momento também de celebração, em função da instalação de tantos serviços importantes para a nossa população, em especial nesse período de pandemia. A Corregedora-Geral da Justiça iniciou a videoconferência saudando a iniciativa e logo passou a palavra para o idealizador do Sejusc Online, juiz Marcelo Malísia Cabral. Ele falou em nome do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJRS. Eu penso que nós estamos fazendo a revolução digital no acesso à justiça, que se inaugurou com o juizado especial civil online, com a mediação empresarial online. Agora, nós ofertamos, enquanto tribunal, a justiça na casa de todo cidadão. Nós temos um ciclo completo de atendimento, respeitando o distanciamento social, e um serviço que surge em razão da pandemia e da necessidade também de modernização e de facilitação do acesso à justiça. E hoje o cidadão pode vir à justiça, sentar, conversar, alcançar o seu direito, resolver o seu conflito sem um processo. O presidente do Judiciário Gaúcho ressaltou a importância do atendimento virtual. Ele argumentou que a administração está efetivando o serviço, visualizando novos ângulos de ação. Nós estamos aqui nesse momento com a preocupação voltada para tornar o acesso ao Poder Judiciário mais informal, sem aquelas formalidades próprias do processo tradicional, né? Passando pelos inúmeros códigos que nós já tivemos de processo, até chegar o momento de hoje com uma outra visão, uma visão mais avançada, uma visão mais aperfeiçoada. O sistema oferece a possibilidade de conciliação, mediação civil, superendividamento ou mediação familiar. A solicitação pode ser feita na fase pré-processual através do site do TJRS ou escaneando o código que aparece aqui na tela. O cidadão pode acessar o serviço virtualmente a qualquer hora e de qualquer lugar. Basta preencher o formulário com os dados e informações sobre o problema que deseja resolver. Em até 15 dias, a plataforma virtual disponibiliza uma data para a sessão que será realizada por videoconferência. Nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, em aula magna, presidente Voltaire reitera ampla produtividade do judiciário em meio à pandemia. Já voltamos. O presidente Voltaire de Lima Moraes participou de aula magna para os alunos da Faculdade de Direito e Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O evento virtual contou com a participação do reitor da FADERGS, professor Germano Schwartz, e foi dirigido pelo coordenador do curso de Direito, professor Guilherme Antunes da Cunha. Foi muito gratificante a reunião com a FADERGS, porque esse contato com os alunos eu gosto muito, com os professores também, essa conversa que a gente faz, esse diálogo, conversando sobre os mais diferentes temas,
mostrando a experiência profissional que eu vivi até hoje, procurando transmitir alguma coisa de importante para os nossos alunos. Um dos temas da aula magna foi a produtividade do judiciário em meio à pandemia. Segundo o presidente, desde março, entraram mais de 6 mil processos no segundo grau e já foram apreciados quase 5 mil. A maioria referente a questionamentos acerca de apenados ou detentos considerados do grupo de risco. Decretos firmados pelo Estado e prefeituras municipais quanto ao funcionamento do comércio e solicitações para mudanças nas cores de bandeiras do sistema de distanciamento controlado promovido pelo governo estadual. A lei da alienação parental completa uma década neste ano, em meio a embates entre críticos e defensores da medida. A alienação é definida na legislação como interferência na formação psicológica da criança ou adolescente por um dos pais ou outro responsável contra um dos genitores. A Lei 12.318 completou 10 anos no mês de agosto. Desde 2010, a norma vem mudando a cultura das relações familiares. Alguns atos praticados, que antes eram entendidos como brigas de casais ou manipulação em relação aos filhos, passaram a ser considerados crimes, quando a ação de um dos genitores ou familiares que estão com a guarda interfere na formação psicológica da criança ou adolescente, podem ser acusados de alienação parental. O desembargador Brasil Santos explica o tema que virou lei. Ele destaca que o assunto é um dos mais difíceis de enfrentar na jurisdição de família e que as denúncias aumentaram nos últimos anos. Em geral, a disputa se dá, de um lado, entre uma alegação de abuso sexual intrafamiliar e, de outro, a alegação de alienação parental. A única certeza que se pode ter quando nos deparamos com uma situação dessas é que há um bandido neste processo. Ou seja a parte autora, seja a parte ré, alguém está tendo um comportamento criminoso em relação aos seus filhos. O magistrado explica que é necessário realizar perícia para esclarecer os casos e constatar uma alienação parental. Esses casos, não digo que sejam comuns, mas não são raros. E nós temos grande dificuldade para constatar se, nesse ou naquele caso, houve realmente alienação parental. Por quê? Porque, evidentemente, sempre é necessário perícia. E o profissional, o perito, para fazer essa investigação, precisa ter uma formação muito específica com terapia infantil. Mas para a advogada feminista e especialista em direitos humanos, a lei traz algumas controvérsias em relação à sua aplicabilidade. A lei da alienação parental é uma lei que, a princípio, viria para coibir situações de chantagem emocional ou algum tipo de ameaça que um genitor ou outro genitor fizesse com os filhos ou com as filhas. Ocorre que hoje nós verificamos que essa legislação se transformou numa ferramenta perversa de perpetuar a violência contra mulheres e crianças. Na maioria das vezes, contra mulheres, a violência contra a mulher, através da criança, quando a guarda, então, é compartilhada. O genitor que, por vezes, não queria a separação ou que era um agressor, utiliza a lei da alienação parental para acusar mulheres que denunciam violência. Devido às contradições, no Brasil, grupos de mães se organizaram para denunciar a utilização da lei como uma ferramenta de violação dos direitos humanos de mulheres e crianças. Atualmente, existe uma ADI no STF questionando a referida legislação, solicitando que ela seja revogada, porque
a questão da alienação parental já está contemplada no ECA e por ali se poderia fazer essa identificação e que, do jeito que é apresentada a legislação atualmente, ela sim viola direitos humanos. A advogada orienta como as mulheres devem procurar ajuda caso estejam sofrendo com a alienação parental. Advogadas que tenham já um trabalho nesta área vinculada à questão da advocacia feminista, as comissões de direitos humanos das assembleias legislativas. Aqui no Rio Grande do Sul, a Comissão de Direitos Humanos continua com este trabalho de recebimento de mulheres vítimas da lei da alienação parental, e é fundamental também que estas mães procurem estes grupos organizados de mães que vem reivindicando a revogação desta lei. A advogada e coordenadora do Comitê da América Latina e do Caribe para a Defesa dos Direitos Humanos das Mulheres no Brasil explica por que considera a lei inconstitucional. A lei de alienação parental, na minha visão, ela tem ampliado os conflitos familiares, ela tem proporcionado muito mais litígio, e ao mesmo tempo tem trabalhado uma perspectiva de ameaça em relação ao genitor que relata problemas de violência, de negligência. E essa lei, na prática, ela tem sido como uma moeda de troca, como uma forma de escudo quando a mulher denuncia a violência tanto física quanto a violência sexual das crianças, que acaba não sendo acreditada. Essa mulher é vista como alguém que cria, como que inventa situações. Ela ressalta algumas questões que tornam a norma polêmica. A própria lei não prevê um estudo específico em relação à violência sexual ou a outras formas de violência e negligência. Somente analisa se existe ou não alienação parental quando os sintomas são muito parecidos. Então, os juízes precisam de laudos psicológicos e não temos esse aparato, o serviço acaba sendo terceirizado, o Poder Judiciário não disponibiliza os serviços. Então, existe uma série de problemas. A própria síndrome da alienação parental nunca foi comprovada cientificamente. E virou uma lei no Brasil, e ela é uma lei polêmica no mundo todo. Mas mesmo com todas as contradições, o desembargador destaca a importância da aplicação da lei. A norma prevê algumas possibilidades de punições, como advertência, multa, alteração ou inversão de guarda, acompanhamento psicológico e, em casos mais graves, a suspensão da autoridade parental. A lei foi e é um instrumento extremamente importante neste contexto, não é? E nos, municiou com recursos que não se tinha antes para podermos lidar com esse fenômeno tão, deletério no âmbito das famílias. Mas mesmo com todas as contradições, o desembargador destaca a importância da aplicação da lei. A norma prevê algumas possibilidades de punições, como advertência, multa, alteração ou inversão de guarda, acompanhamento psicológico e, em casos mais graves, a suspensão da autoridade parental. Pessoas que foram adotadas e que desejam conhecer a sua origem biológica podem buscar essas informações junto ao Poder Judiciário. Independente do amor dos filhos pelos pais adotivos, é comum surgir a curiosidade e a vontade de conhecer os pais biológicos ao longo da vida. Esse é um direito assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E o projeto Resgatar, criado pelo Judiciário Gaúcho, tem como objetivo facilitar o acesso a essas informações. A Coordenadoria da Infância e da Juventude desenvolveu e lançou o projeto Resgatar, que tem como objetivo assegurar o cumprimento do artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo o referido artigo, é direito do adotado conhecer a sua origem biológica. A juíza corregedora titular da Coordenadoria da Infância e Juventude do Rio Grande do Sul explica como as pessoas podem buscar informação sobre a sua origem biológica. Se esta for a sua vontade, deverá procurar a Vara da Infância e da Juventude da comarca por onde tramitou o processo de adoção ou a Vara da Infância e Juventude da comarca de sua residência.
Poderá ainda fazer contato com a Coordenadoria da Infância e da Juventude através do e-mail cigrs@tjrs.jus.br. Será agendada a data para atendimento ao solicitante, com posterior encaminhamento de pesquisa junto ao sistema informatizado e final retorno de resultado ao adotado. Com o retorno gradual das atividades presenciais na comarca de Novo Hamburgo, o foro contará em caráter definitivo com o sistema drive-thru. O objetivo do serviço é evitar o fluxo em excesso de pessoas no prédio para diminuir o risco de contágio do coronavírus. Na primeira semana de funcionamento, foram contabilizados 638 recebimentos e devoluções de processos e um tráfego de 255 carros. A comarca de Novo Hamburgo retomou a bandeira laranja, fazendo com que os atendimentos presenciais voltassem a acontecer. Para evitar um número maior de pessoas transitando dentro do prédio do foro sem a necessidade, tivemos a ideia de manutenção do sistema drive-thru para que os advogados pudessem protocolizar e retirar em carga processos sem a necessidade de ingressar no prédio. O sistema funciona para devolução de processos físicos, carga programada de processos urgentes e processos para digitalização, além de processos aptos à expedição de alvará no âmbito do foro da comarca de Novo Hamburgo. O drive-thru temporário, implantado no final de agosto, funcionava no estacionamento de uso interno de servidores do foro. Já o definitivo está situado no primeiro andar, na rampa do prédio e devidamente sinalizado. A importância disso é clara, faz com que haja uma maior segurança das pessoas que não precisam estar expostas a eventual contágio, uma vez que permanecem durante todo o tempo no interior de seu carro. Foi feita uma nova adaptação dentro do prédio do foro para que o sistema drive-thru tivesse maior fluidez, ainda que o estacionamento voltasse a ser utilizado pelos servidores. O atendimento acontece em dias úteis das 3 às 5 da tarde e algumas normas foram estabelecidas para ingressar no local. O acesso deve ser feito de carro e com uso obrigatório de máscara. Cada advogado tem direito a retirar até 15 processos por vez. E o pedido é feito por e-mail ao cartório da vara onde tramita até às 4 da tarde do dia anterior ao agendamento. A ordem de serviço com as regras para atendimento pode ser acessada na íntegra no QR Code que aparece aqui na tela ou no site do Tribunal de Justiça. Seguindo decisão do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Magistratura do TJRS suspendeu a realização das audiências de custódia por meio de videoconferência ou qualquer outro meio tecnológico. A medida havia sido autorizada em razão da pandemia de Covid-19. As audiências de custódia servem para avaliar a legalidade da prisão e se o detido foi submetido a atos de tortura ou outros tipos de tratamentos degradantes. A resolução número 13.005 de 2020, assinada pelo presidente Voltaire de Lima Moraes, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 27 de agosto. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul informa com pesar o falecimento do desembargador Sérgio Graci Beck. Faleceu na madrugada do dia 10 de setembro o desembargador Sérgio Luiz Graci Beck. O magistrado era integrante da primeira Câmara Cível do TJRS. O desembargador Sérgio foi nomeado pretor em 1987, atuando na comarca de Getúlio Vargas. Em 1988, tomou posse como juiz de direito, jurisdicionando nas comarcas de Erechim, Horizontina, Uruguaiana, até ser promovido por antiguidade para a comarca de Porto Alegre em 1997. Foi promovido para o cargo de desembargador em 2012, classificado desde então na primeira Câmara Cível. Estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. O TJRS também está nas redes sociais e para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Semana que vem estamos de volta, eu espero por você. Até lá!